E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, vocês pediram e eu trouxe pra vocês a nossa parte 3 de 100 fatos aleatórios da luta livre que vão explodir a sua cabeça. 100 fatos mais velozes e mais furiosos do que nunca. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. De acordo com a WWE, o título intercontinental foi criado no Brasil, no Rio de Janeiro, tendo seu primeiro campeão, Pat Patterson, que ganhou um torneio aqui no nosso país. Infelizmente, todos nós sabemos que esse torneio nunca aconteceu e Pat Patterson nunca esteve aqui no Brasil. The Miz é o único lutador da história da WWE a segurar 3 títulos simultaneamente. O título da WWE mudou de mãos 11 vezes em 1999, um recorde até os dias de hoje, e tivemos 7 campeões diferentes, incluindo Vince McMahon. Christian é o único lutador a ganhar um título em 3 WrestleManias seguidas, WrestleMania 16, 17 e 18. A árbitra da WWE, Aja Smith, nasceu no Brasil, em Aracaju, no Sergipe, antes de imigrar pequena para os Estados Unidos. Chris Jericho nunca foi campeão mundial como babyface. Todos os seus 9 reinados como campeão foram como heel. Zack Sabre Jr. é fluente em japonês, e esse foi um dos motivos dele ter tanto sucesso no Japão. O evento Collision in Korea aconteceu em 1995 na Coreia do Norte, e tinha como main event Antonio Inoki contra Ric Flair, e foi o maior público da história da luta livre. No primeiro dia, 150 mil pessoas, e no segundo dia, 165 mil pessoas. John Cena foi o primeiro lutador que ganhou o Royal Rumble e apontou para a logo da WrestleMania. Dali pra frente, todos os lutadores que ganharam essa luta são meio que obrigados a fazer o mesmo. Seth Rollins foi o primeiro lutador a ganhar um título mundial na WrestleMania, que é mais jovem do que o próprio evento. No pay-per-view Taboo Tuesday de 2004, que depois veio a se chamar Cyber Sunday, era um pay-per-view que os fãs votavam estipulações de lutas e quais oponentes um lutador ia ter. Os fãs iam votar qual lutador ia lutar contra Triple H pelo cinturão mundial, Edge, Chris Benoit ou Shawn Michaels, e os fãs votaram na época em HBK. Porém, foi revelado mais tarde pelo próprio Edge que se o público tivesse escolhido ele teria ganhado o título mundial. Agora imaginem o que isso teria mudado na carreira dele. Em 2025, tanto Stone Cold Steve Austin quanto Undertaker completaram 60 anos de idade. O sobrenome de John Cena em espanhol significa janta. Teve um momento antes da fama que o ex-lutador da WWE Velveteen Dream estava em um ginásio para um jogo de basquete, e na época ele usava uma calça com a bandeira dos Estados Unidos. Na hora do hino tocar, o local não tinha uma bandeira e o público cantou o hino dos Estados Unidos olhando para as calças de Velveteen Dream. A inspiração de Tiffany Stratton para entrar no mundo da luta livre foi Charlotte Flair. Hornswoggle uma vez disse que já ficou 7 horas debaixo do ringue, e para poder passar o tempo, ele tirava uns cochilos e jogava no seu PSP. Arn Anderson se aposentou da luta livre antes dos seus 40 anos. Em 1983, o Hogan ganhou o torneio IWGP League, atual G1 Climax, e foi coroado o primeiro IWGP Champion da New Japan Pro Wrestling. Em 2024, Undertaker foi responsável por abrir o jogo de futebol na Arábia Saudita entre Al Nassr e Al Hilal. Um dos momentos mais icônicos foi a cara que Cristiano Ronaldo fez ao ver Undertaker em pessoa, e é isso que eu chamo de um encontro entre dois fenômenos. Antes de Kane estrear na WWE em 1997, existia um outro lutador na WCW que também se chamava Kane. Ele fazia parte da tag team Harlem Heat, juntamente com seu irmão Booker T. Só depois ele mudou o nome para Stevie Ray. Na luta livre, o babyface é chamado de técnico e o heel é chamado de rudo. Já os lutadores que se destacam por um estilo mais teatral ou, digamos, afeminados, são chamados de exóticos. Um grande exemplo disso é Pimpinela Escarlata.
E também temos os minis, que são os lutadores com nanismo. Brock Lesnar nunca perdeu para Undertaker na sua carreira. Mesmo se um fã invadir o ringue e tentar atacar um lutador, esse lutador não pode atacar o fã. Caso isso aconteça, ele pode ser multado em até $10 mil. Lutadores da WWE precisam pedir permissão para a empresa se forem fazer qualquer tipo de tatuagem. Ric Flair nunca ganhou uma luta 1 contra 1 na WrestleMania. Em 2004, um dos escritores da WWE sugeriu uma gimmick de um nazista que havia sido descongelado para o lutador Heidenreich, com Paul Heyman sendo seu manager. E lembrando, Paul Heyman é judeu. Vince McMahon se levantou e saiu da sala. No dia seguinte, o escritor tinha sido demitido. O finisher de Sami Zayn, Helluva Kick, ganhou esse nome porque é uma forma de dizer bem rápido Hell of a Kick. Dominic Mysterio foi o terceiro lutador campeão intercontinental e também já teve o seu pai como campeão desse cinturão. Os primeiros foram Mr. Perfect e o seu filho Curtis Axel, depois Jey Uso e Rikishi. E agora nós temos Dominic Mysterio e Rey Mysterio. Na WrestleMania 35, antes de sua luta contra Brock Lesnar, Seth Rollins quase desmaiou na entrada por estar muito ansioso por conta da luta. Engana-se você, pequeno garfanhoto, que 2018 no SBT foi a primeira vez que a WWE passou na televisão brasileira. A então WWF chegou às nossas terras em 1987, também pelo SBT. Inclusive com todos os lutadores sendo dublados. No Japão, a luta livre, ou puroresu, como é chamado por lá, é considerado um esporte de verdade e também tem um grande respeito da população. Tai Melo, lutadora brasileira da IW, é torcedora do Vasco da Gama, tendo inclusive se formado junto com o jogador Felipe Coutinho no Colégio Vasco da Gama. Depois de ganhar o Greatest Royal Rumble na Arábia Saudita, Braun Strowman ganhou um troféu gigante e um cinturão, porém, esse cinturão era apenas simbólico e Braun Strowman nunca defendeu ele. Antes da WrestleMania 3, Hulk Hogan já havia aplicado um Body Slam em Andre the Giant algumas vezes. O Doink the Clown original lutou na primeira WrestleMania com seu nome real, Matt Bourne. A mãe de Paige, Sweet Saraya, também é uma lutadora e já fez uma luta quando estava grávida de Paige, fazendo de Paige a única lutadora a estar presente em uma luta sem nem ter nascido ainda. Cassius Ohno, também conhecido como Chris Hero, era para ser um dos membros originais do The Shield, porém Roman Reigns foi colocado no seu lugar. Edge já lutou na WCW com o nome de Damon Striker. John Cena estava tentando encontrar um emprego durante os seus dias difíceis antes da luta livre, e então ele se candidatou para se tornar um policial da patrulha rodoviária, mas infelizmente ou felizmente ele foi reprovado no exame. Antes de se chamar Vince McMahon, Vince se chamava Vince Lupton, que era o sobrenome de um dos seus padrastos. Em 2016, Vince McMahon cogitou a possibilidade de James Ellsworth vencer o título da WWE de AJ Styles. Ryback e o falecido Ultimate Warrior mudaram legalmente os seus nomes para os nomes que usavam na WWE, para que a empresa não pudesse registrar esses nomes. Então, Ryback hoje se chama Ryback Alan Reeves e Ultimate Warrior apenas Warrior. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura foi a única luta da história que aconteceu no Wrestle Kingdom da New Japan Pro Wrestling e na WrestleMania da WWE. Nos anos 90, Too Cold Scorpio e World Warrior Hawk acabaram caindo na porrada de verdade e se tornaram inimigos. A situação ficou tão ruim quando Too Cold Scorpio planejou matar Hawk, e um lutador acabou fazendo ele desistir disso. Esse lutador foi nada mais nada menos que Chris Benoit. Mr. Perfect e Rick Rude tinham uma amizade que vinha desde a época de escola. Seth Rollins tem mais defesas do título feminino do Raw do que Sasha Banks, hoje conhecida como Mercedes Moné. Os Usos não são seus verdadeiros sobrenomes, e sim Fatu. Uso, na verdade, significa irmão em samoano. Antes de usar o F5 como seu finisher, Brock Lesnar usava o Running Power Slam. Rob Van Dam, Christopher Daniels, Roddy Piper e Hulk Hogan já fizeram trabalhos de voz para a franquia Saints Row. A ex-anunciadora da WWE, Samantha Irvin, já fez um tryout para ser uma lutadora na empresa, porém
descobriram a paixão dela por música e resolveram lhe oferecer um trabalho como anunciadora. Recentemente, o lutador britânico Marty Scurll lutou no Brasil, na EWF, Federação de Luta Livre do Rio Grande do Sul. No Night of Champions de 2008, a WWE, por alguma razão na entrada do show, ao invés de usar um banner com o cinturão da ECW, eles usaram um cinturão antigo do WWE Cruiserweight Championship, com a logo da ECW. Paul Heyman é padrinho de um dos filhos de Brock Lesnar. Macho Man Randy Savage foi colocado na mesa de comentaristas por Vince McMahon porque ele achava Randy Savage muito velho para lutar com 41 anos de idade. Eve Torres, ex-diva da WWE, é casada com o brasileiro Rener Gracie, da lendária família de jiu-jitsu Gracie. Aos 17 anos de idade, Edge assistiu ao WrestleMania 6 ao vivo no estádio no seu país natal do Canadá e tinha como ídolo Hulk Hogan, que fazia parte do Main Event contra Ultimate Warrior. Em 2002, Edge, já como lutador da WWE, foi campeão de tag team com seu ídolo de infância, Hulk Hogan. CM Punk tem um irmão que ele não tem nenhum tipo de contato desde os anos 90. Fritz Von Erich aceitou treinar Mark Calaway, hoje conhecido como Undertaker, porque ele era parecido com seu falecido filho, David Von Erich. Akira Tozawa tem mais títulos ganhos na WWE do que Undertaker. Em 2025, John Cena revelou que já teve câncer de pele. AJ Styles e John Cena têm a mesma idade, 48 anos, ambos nascidos em 1977. Rumores dizem que nos anos 80, alguns promotores planejavam matar Vince McMahon, porque ele havia tomado todos os territórios dos Estados Unidos naquela época. E bom, pelo visto, o plano deve ter falhado. Ex-lutadores da WWE e membros do Hall of Fame, Superstar Billy Graham, Abdullah the Butcher e Sunny, venderam seus respectivos anéis de Hall of Famer na internet. Kurt Angle passou mais tempo como lutador da TNA do que lutador da WWE. Os Basham Brothers não eram gêmeos, na verdade, eles nem eram irmãos. Campeões mundiais na WWE sempre viajam de primeira classe. Quando eles perdem o cinturão, voltam a pegar um voo regular. Vince McMahon sempre quis ser um lutador e queria se chamar The $1 Million Man. No final, essa gimmick acabou indo para Ted DiBiase. A aclamada série Glow da Netflix é vagamente baseada em uma empresa de luta livre real do mesmo nome, a Gorgeous Ladies of Wrestling. Quando Hulk Hogan estava começando a ficar popular nos Estados Unidos com a WWF, ele era convidado por inúmeros programas e fazia várias participações em inúmeros eventos. E como ele não lembrava o nome de todos, ele simplesmente chamava todo mundo de Brother. A única vitória de Vince McMahon na WrestleMania foi em 2022, na WrestleMania 38, contra Pat McAfee. Antes de tentar a WWE, Batista fez um tryout na WCW, e lá os treinadores disseram para ele que ele nunca seria um grande nome na luta livre. Nenhum dos membros da facção Undisputed Era chegou a ser chamado para o main roster da WWE. John Cena tem diploma universitário, graduando-se no Springfield College em 1998, com diploma em Fisiologia do Exercício e Anatomia Humana. Nunca invada um ringue da WWE. E caso um dia você resolva cometer essa loucura, saiba você que você será banido para sempre de frequentar qualquer show da empresa. Vince McMahon pagou cerca de $15 milhões pelo silêncio de algumas mulheres que ele havia tido relações, e cerca de $5 milhões para comprar a ECW e a WCW. A primeira aparição de Alexa Bliss na WWE foi como anunciadora. A primeira derrota de Undertaker na WWE foi para Tito Santana. Jimmy Superfly Snuka foi o primeiro campeão da ECW. Por que Scott Steiner usava uma cota de malha na cabeça indo para o ringue? Bom, para quem não sabe, uma cota de malha é um tipo de material de proteção feito de anéis de metal soldados que os cavaleiros usavam em suas batalhas. Scott Steiner viu aquilo em um bar e achou aquilo muito legal. E já que ele estava mudando a sua gimmick na época, ele resolveu usar o adereço para fazer parte da sua nova persona. Depois de deixar a WWE, CM Punk chegou a ser um escritor da Marvel Comics e da Vertigo Comics. A atual árbitra da WWE, Jessica Carr,
era uma lutadora e fez o seu tryout na empresa em 2017. Porém, William Regal ofereceu para ela um trabalho de árbitra e ela acabou aceitando. Freddie Blassie foi um dos heels mais odiados da sua época. Ele recebia inúmeras ameaças de morte, foi esfaqueado 21 vezes por fãs, e uma vez um fã tentou jogar ácido em cima dele. Brodus Clay, também conhecido como Tyrus, já foi guarda-costas de Snoop Dogg. Uma vez, Chris Jericho e Goldberg caíram na porrada no backstage da WWE, e por incrível que pareça, Jericho levou a melhor. A WrestleMania 2 foi o único pay-per-view da história da WWE que aconteceu em uma segunda-feira. O sobrenome de Santino Marella é uma homenagem que a WWE fez ao lendário Gorilla Monsoon, que tem o nome real de Robert Marella. Dominic Mysterio já é um veterano na WWE, tendo feito a sua primeira aparição em 2005. Nick Aldis era um dos produtores da WWE no backstage, até que acabou sendo promovido para GM do SmackDown. Kelly Kelly se aposentou da luta livre em 2012, mesmo ano que Becky Lynch começou no NXT, e Naomi fez o seu debut no main roster da WWE. Todas elas nasceram no mesmo ano. AJ Styles foi o único lutador da história a vencer os cinturões mundiais da NWA, da TNA, da New Japan Pro Wrestling e da WWE. Na última luta de Seth Rollins na Ring of Honor, antes de ir para a WWE, os fãs da arena gritavam Future Jobber para ele. E bom, um jobber ele acabou não sendo. Apesar da popularidade, o cinturão Brahma Bull, feito exclusivamente para The Rock, nunca apareceu na televisão. A TNA está há mais tempo ativa que a WCW e a ECW combinadas. Kane foi campeão mundial da WWE apenas um dia. LA Knight já apareceu no seriado Brooklyn Nine-Nine. Uma vez, Dustin Rhodes, que na época tinha gimmick de Goldust, pediu para Vince McMahon se ele poderia colocar implantes de silicone nos seios para deixar o personagem ainda mais bizarro. Porém, Vince McMahon foi totalmente contra. Em 2004, Undertaker ficou relutante em voltar para sua antiga gimmick de coveiro, porque para ele o personagem de American Badass era mais livre e ele gostava da pegada da gimmick, e após muitos pedidos de Vince McMahon, ele acabou voltando para o seu antigo personagem. Chyna era para ser a primeira mulher membro da facção NWO na WCW, e estava a caminho de assinar o contrato com a empresa. Porém, Shane McMahon interviu e disse para ela que ela teria um contrato muito melhor na WWE. O resto é história. Todos os membros do The Shield pinaram um membro diferente do grupo para que cada um pudesse ganhar o seu primeiro título mundial. Seth Rollins em Roman Reigns em Dean Ambrose e Dean Ambrose em Seth Rollins. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês querem uma parte 4? Querem mesmo? Então comenta aí embaixo pra mim pra eu poder ver se vocês querem de verdade. Agora, se você não viu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar aqui embaixo o link nos comentários pra você poder assistir. Então, dito isso, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling!